com os que residem conosco debaixo do mesmo teto. A fraternidade não conhece fronteira nem idiomas. Como Senhor, seguir-te os exemplos e, tantas vezes sequer, sabemos o nome de quem chora à nossa volta. Se não fixarmos os traços fisionômicos de quem conversamos conosco, infelizmente, temos construído muitos muros do que pontes. Como é possível que respiremos o mesmo ar e vivemos tão separados assim? Então aqui está nos mostrando que a gente está perto, distante, um de todos e de todos de um. Façamos o exemplo que Jesus nos deu no amor, na caridade, na fraternidade, na nossa grande união. Então nós vamos fechar os nossos olhos e eu queria pedir a vocês hoje uma coisa diferente. A gente erguer o nosso dedinho assim para o Cristo. Esse dedinho, se a gente olhar na ponta dele, a gente praticamente não vê nada. Mas aqui está construído uma grande coisa, a nossa fé. Aqui está a nossa fé. Acredite. Por tão pequena que seja, ela é a nossa salvação. A nossa fé, apesar de ser pequena, é essa o tamanho da fé que Deus nos deu, que parece ser insignificante, mas é o tudo na nossa vida. Então nós vamos fechar os nossos olhos físicos, vamos abrir os nossos olhos espirituais e clamar a Deus. Ó Pai de bondade infinita, atendei as nossas súplicas, ajudai-nos dessa forma pequenina de sermos grandes igual ao Senhor, através de Jesus e com a proteção de Maria. Obrigado, Mestre, por nos ajudar, nos incluir, nos encaminhar na nossa evolução, no nosso crescimento. E que assim seja, hoje e agora. E aproveitando esse domingo maravilhoso, com esse sol, que recebemos a chuva também e veio para fazer os nossos campos ficar mais verdes, vamos colocar as nossas almas mais iluminadas ainda, com a grandiosidade da palestra do nosso querido irmão Vanderlei, que nos ensina, através da transição planetária, aquilo que Jesus quer de nós, de nosso crescimento. Seja bem-vindo, querido irmão Vanderlei, que o nosso Senhor Jesus Cristo te dê toda a intuição e que nossos ouvidos estejam todos abertos para os vossos ensinamentos e o nosso crescimento. Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que a espiritualidade amiga sempre nos intuir e nos auxiliar nessa tarefa maravilhosa da divulgação do Evangelho de Jesus. Nosso desafio aqui hoje falarmos de transição planetária. E antes da gente começar a falar deste tema, eu gostaria de trazermos aqui 3 pontos importantes da gente falar antes de iniciarmos a nossa conversa. Primeiro ponto, nós queremos falar sobre desmistificar a transição planetária. Porque é assim, gente, nós ouvimos falar em transição planetária e nós fazemos uma associação com terremotos, maremotos, cataclismos, destruição, fim do mundo. Então, a primeira questão é a gente desmistificar essa associação. Por quê? Primeiro, porque quem está na direção
desse processo, que na verdade é o nosso processo evolutivo. Transição planetária diz respeito ao nosso processo evolutivo. E quem está na direção desse processo é Jesus Cristo. Isso quer dizer para nós muito amor envolvido. Muito amor envolvido. Então, fiquemos tranquilos. O segundo ponto que nós queremos falar tem a ver com o significado da transição planetária. Transição é igual reforma, renovação. E esta reforma, esta renovação é uma lei da natureza. Não imaginemos nós que é a primeira vez que o planeta vai passar por uma transição planetária, porque não é. Não é. Nosso planeta já passou por transição planetária, porque isto é uma lei da natureza. Está no processo de renovação. A renovação, ela vai se estabelecer em dois pontos. Primeiro no material físico, depois no espiritual. Não nessa mesma ordem, mas acontecem materialmente e espiritualmente. E o terceiro ponto que nós queremos trazer aqui, não menos importante, é que é o seguinte, gente: eu não sou nenhum especialista em transição planetária. O que nós vamos trazer aqui hoje é fruto de pesquisa e de estudo que nós fizemos. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é que nós não queremos conceituar e nem definir transição planetária. Por quê? Porque transição planetária é uma dessas coisas que você não define. Quando nós definimos algo ou conceituamos alguma coisa, nós criamos limites para esse algo. Nós cercamos esse algo. Definiu, você cercou. Não é o caso da transição planetária, porque a transição ela ocorre em várias vertentes. Embora eu vou falar para vocês aqui o que é transição planetária, mas eu vou falar para vocês na vertente que nós estamos trabalhando aqui, à luz da doutrina espírita. Mas não imagine, é isso que é transição planetária, porque não é. Porque você vai ver transição planetária de vários outros pontos de vista. Tranquilo, gente? Então, esses três pontos que nós gostaríamos de colocar aqui, só para a gente iniciar essa nossa conversa. E, dito isto, eu gostaria de a gente perceber como que a própria natureza, ela nos ensina esse processo que nós estamos passando agora, que, como eu disse, é um processo de renovação, de transformação. Para quem tem aí o hábito de vir aqui na Capela do Sol, vocês puderam observar há uns 30, 40 dias atrás como que estava a estrada vindo para cá. Olha de um lado, olha do outro. Tudo queimado, tudo morto, destruição. E hoje? O verde com toda a sua exuberância, a natureza trazendo essa lição para a gente da renovação, apesar dos pesares. A transição planetária, ela se dará nesses mesmos moldes. A gente vai perceber um momento de caos, de complicação, mas é em prol da renovação. É assim, gente, hoje o nosso planeta tem uma placa. Estamos em reforma, trabalhando para melhorar o nosso mundo. Para
que nós pudéssemos trazer esse tema de uma forma assim mais tranquila e até para a gente entender do que a gente está falando, né? Eu gostaria de trazer uma ilustração que o André Luiz traz para a gente e eu acredito que para a gente começar é interessante a gente trazer essa ilustração, que é a metamorfose. A metamorfose, ela tem 3 etapas, né? A lagarta, o casulo e a borboleta. Não é isso? Então, vamos imaginar aqui que a fase da lagarta é esse momento em que o planeta está passando pelos processos primitivo, provas e expiação. É esse momento da lagarta. Mas por quê? Porque nesse momento a gente está completamente ligado na matéria, arrastando, apegado, sob o predomínio da matéria. Então esse é o primeiro momento das 2 primeiras fases: primitivo, provas e expiações. E aí a lagarta entra no casulo. Esse momento do casulo é o que nós estamos começando agora. É esse momento que nós estamos passando, saindo da muita materialidade, do terra a terra, e começando a perceber as questões espirituais, as questões morais. E agora, que é entrarmos no mundo de regeneração, é entrarmos nesse casulo. Porque esse casulo, ele diz respeito à nossa intronização. Nós estamos trazendo o ser de volta. Porque o ser esteve por muito tempo esquecido. Entrar nesse casulo é a gente se redescobrir. E aí sim, a gente inicia o nosso processo de reforma íntima do ser. E por fim, e não o último, mas por fim, dentro do processo da metamorfose, a borboleta. Porque a borboleta é aquela que alça os voos da liberdade, completamente libertos da matéria. Mas ainda não é o fim. Por quê? Porque a fase da borboleta quer dizer os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. Mas não é o fim. Por quê? Porque para nós ganharmos a completa liberdade, nós teremos que deixar essas asas. Nós não precisamos de asas para voar. E aí é o último estágio do espírito, em que se transforma o espírito em sua última encarnação. Não tem mais que encarnar em nenhum tipo de mundo. Constrangido a encarnar mais? Não. Encarna por necessidade. Encarna, às vezes, por vontade. Eu quero uma missão. Mas então, chegou nesse estágio última encarnação. Espírito bem-aventurado. Espírito puro. Então, observem que todo esse processo da transição planetária vai nos levar, vai chegar a essa culminância do ser, eu, espírito puro. Então essa é a nossa caminhada. O interessante da gente perceber nesse passo que nós vamos dar, e aí nós vamos adiantar aqui um pouco, mas depois a gente vai entender, nós estamos dando, na verdade, estamos começando a dar o 3º passo dentro do processo evolutivo
na hierarquia dos mundos. O primeiro passo, planeta primitivo. Segundo passo, planeta de provas e expiações. Terceiro passo, mundo de regeneração. Esse terceiro passo, esse terceiro momento, ele é chamado também um momento de transição, porque ele, na verdade, é que separa os mundos primitivos e prova e expiação dos mundos felizes e ditosos. Então, esse momento que nós vamos entrar agora é esse momento de transição. E aí nós vamos falar disso com mais detalhes. Mas, em verdade, eu queria só que nós iniciássemos a nossa conversa aqui, trazendo essa ilustração para que a gente entre aqui nesse tema com bastante tranquilidade. Ok? É claro que se é o nosso mestre, Jesus, que é o governador espiritual do nosso orbe planetário, que é quem está na frente dirigindo esse processo, nós não poderíamos deixar de trazer as lições de Jesus aqui para que nós possamos desenvolver o tema. Então, no capítulo 21 de Mateus, Jesus vai narrar a parábola dos vinhateiros homicidas. Ao terminar a narrativa da parábola, ele vai fazer uma pergunta aos fariseus, porque na verdade ele está contando esta parábola para os fariseus, os anciãos do templo. Então ele faz uma pergunta para esses doutores. Então, quando vier o Senhor da vinha, que fará àqueles agricultores? E os próprios fariseus respondem: fará perecer horrivelmente os malvados e arrendará a vinha a outros agricultores. Deu para a gente entender tudo, né? Claro. Mas eu quero que vocês fiquem com esses dois versículos aí na cabeça, que nós vamos falar dos dois, trazer aqui as instruções dos Espíritos. Mas antes disso, nós vamos, na introdução do livro Evolução em Dois Mundos, o Espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. Mas, se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso espírito a palpitar, imorredouro na eternidade. E, acendendo o lume da esperança, perceberemos, juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Porque o nosso destino não é um destino de destruição, não é um destino de enfermidades, de desequilíbrios. Nosso destino está para além das estrelas. Então não nos preocupemos. O que é, a transição planetária e por quê? Como eu disse, não estou trazendo aqui definição e nem conceito de transição planetária. É só para que a gente entenda do que nós estamos falando, trazendo esse tema. A transição planetária é um desafio a uma postura espiritual milenar. Essa postura é uma postura de rebeldia. A criatura na Terra se caracterizou pela rebeldia, a teimosia, definindo espíritos recalcitrantes no seio da Terra. E aí é onde nós vamos entrar
com a parábola dos vinhateiros homicidas, até mesmo para a gente entender o que nós acabamos de dizer. E antes da gente falar dessa parábola, eu vou fazer a leitura dela, para a gente entender a parábola, eu gostaria de lembrar uma pergunta do Livro dos Espíritos, que muito tempo eu estudei essa pergunta, muito tempo eu falei dessa pergunta, mas tem pouco tempo que eu comecei a perceber algumas informações que são essenciais dentro do nosso processo evolutivo. Porque o Kardec, ele pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação. Gente, não é reencarnação. O objetivo da reencarnação é a pergunta 167. Essa pergunta aqui é 132. O objetivo da encarnação. O que o Kardec está querendo saber? Para que o espírito encarna? Para que ele encarna? Por que ele não fica só no plano espiritual? Para quê? E tem dois objetivos. Tem dois objetivos por que o espírito encarna. O primeiro é para que nós cheguemos à perfeição. O segundo é para que nós nos coloquemos na condição de cooperadores da obra divina. Então, por que você encarna? Porque não somos perfeitos. Então temos que chegar à perfeição. Segundo, nós estaremos um dia na condição de cooperadores de Deus, do divino, nessa obra da criação. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa pergunta? Esses dois pontos são importantes, interessantes, mas sabe o que me chamou a atenção? É como que os espíritos iniciam esta resposta. Porque eles vão dizer assim: Deus impõe aos homens a encarnação para que eles possam chegar à perfeição. O que é bonito aqui, gente? É uma imposição de Deus para nós, enquanto espíritos. Eu não quero evoluir. Você não tem escolha. Não vou. Você pode até não querer, mas é uma imposição. E que imposição, né, gente? Deus impõe para a gente perfeição. Se tem algo que Ele nos constrange é a perfeição. E isso é bonito. Porque a gente vai estar muito tempo nesse estágio de rebeldia, de recalcitrância, eu não quero. Mas um dia nós chegaremos lá. Quer, queira ou não. Ok? Então vamos para a parábola. Eu vou fazer a leitura da parábola e aí depois a gente vai fazer as considerações. Ouvi outra parábola. Havia um homem, senhor de casa, que plantou uma vinha, circundou-a de uma cerca, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou-a a agricultores e ausentou-se do seu país. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber os seus frutos. E os agricultores, tomando os seus servos, açoitaram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Novamente, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes do mesmo modo.
E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E tomando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Essa é a parábola. Qual é a história da parábola? Você tem, na época de Jesus, lá na Palestina, o homem rico. O que ele fazia? Ele comprava muitas terras, que era a forma que ele tinha de investir a sua riqueza. Então ele comprava muitas terras, e aquelas terras ele plantava ali, criava ali a plantação que ele queria, seja de vinha, de trigo, né, de oliva, o que ele quisesse. Depois de plantado, ele arrendava pedaços da terra para aqueles que não tinham condições de comprar terra. Você não tem condições de comprar terra, você tem alguém que arrenda para você. Então qual que é o contrato? Você entra, cuida da plantação. Quando vier a colheita, uma parte é do dono da terra e a outra é sua. Tranquilo? Qual que é o problema da parábola? Chegava a época da colheita, ia lá receber, não pagava. Além de não pagar, ainda matava quem ia buscar o dinheiro. Rebeldia. Rebeldia. Manda os servos para receber, não vão pagar, vão matar. Manda outros servos, não vão pagar, mata. Dizem os estudiosos que esses servos primeiros e os servos segundos são os profetas, que vieram na nossa vinha, e depois vamos entender por que eu estou falando nossa vinha. Vieram na nossa vinha, onde foi arrendado para a gente, para que nós cuidássemos dessa vinha e fizéssemos produzir frutos, e eles vieram receber esse fruto, e nós os apedrejamos, matamos, mandamos eles embora. Então vêm os profetas, e aí, por fim, vem quem? O filho. Agora eu vou mandar meu filho, né? Ao meu filho, eles respeitarão. Vem Jesus. O que nós fizemos? Não precisa falar. É esse estado nosso de rebeldia. Rebeldia. Hoje, é claro que a gente precisa trazer a parábola para hoje, para a gente entender, né? Mas hoje, a gente pode até pensar quantas oportunidades o ser tem de trabalhar a sua perfeição moral e espiritual. Quantas oportunidades? Vamos falar só do meio espírita, né? Porque a gente tem estudos na casa, você tem as palestras, você tem os trabalhos de beneficência, tudo ali com aquele objetivo da gente poder se conhecer, da gente poder se entender, ver as nossas dificuldades e melhorarmos-nos cada vez mais. E geralmente a gente escuta assim: eu sei o que tem que fazer, nós sabemos o que tem que fazer, por que a gente não faz? Nós sabemos aonde está pegando, nós sabemos, mas a gente não muda. Então esta parábola que Jesus está narrando para a gente perceber essa nossa rebeldia diante de um processo que deveria ser muito natural. É a nossa evolução, é a nossa melhora e, consequentemente, a melhora do nosso lar,
da nossa sociedade, do nosso planeta. Mas nós continuamos rebeldes. Vamos perceber alguns elementos aqui desta parábola. Como que Jesus inicia a parábola, né? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Esse homem, que é o pai de família, simbolicamente falando, é a representação de Deus, que representa, que quer dizer para nós uma organização, que quer dizer para nós cuidado, aquele que está cuidando da gente, que quer dizer para nós providência divina. Como que a providência divina funciona? Nós somos os lavradores, não é isso? Os lavradores somos nós. E é arrendado para nós essa vinha. E como que está essa vinha? Toda preparada. Tudo o que você precisa está com você. Tudo. Nada te falta. Porque quando Jesus narra essa vinha, como que essa vinha é entregue para os lavradores, que ele vai dizer, ele plantou essa vinha, então teve o cuidado de arar a terra, lançar a semente, plantar a vinha, deixar ela num ponto da gente entrar e cuidar. Dentro desta vinha, ele cerca a vinha, porque é preciso proteção, para que não entrem ali os animais, né, e depredem a vinha. Ele constrói um lagar. O que é o lagar? É porque a plantação de vinha na Palestina não tinha o objetivo da colheita para consumo. Ela tinha o objetivo da colheita para o feitio do vinho. Então o lagar era onde se lançava as uvas lá dentro, e aí massagavam aquelas uvas e deixavam ali fermentando para o vinho. Então o lagar era esse lugar. Edificou nessa vinha uma torre, que é a torre de vigia, onde a gente está ali atento para não entrar animais, não entrar ladrões. Então percebam que o que Jesus está dizendo conosco? Que Deus proporciona para a gente tudo o que nós precisamos está pronto, está conosco. O que nós temos que fazer é trabalhar nessa vida. E eu costumo dizer, né, que até mesmo, gente, aquele que não tem nada, ele tem tudo que ele precisa nesta encarnação. Tudo que ele precisa está com ele. Então não nos enganemos. Esta vinha, né, nós já dissemos, é o planeta Terra, mas também significa o nosso trabalho, também significa a nossa área de atuação. Qual que é a sua vinha? Marido, esposa, filhos, trabalho. A nossa área de atuação. Essa área está preparada para que nós trabalhemos, para que nós busquemos extrair os frutos da paz, do equilíbrio, da felicidade, do bem-estar. E tem um elemento aqui que é importante a gente falar, porque esse elemento é importantíssimo dentro desta vinha, dentro da nossa vida, que é esse momento em que
esse homem, pai de família, ausenta-se do país. Que significa para nós livre-arbítrio. Não livre-arbítrio, mas respeito ao nosso livre-arbítrio. Porque Deus, a espiritualidade amiga, Jesus, nunca vão interferir no nosso livre-arbítrio. A escolha é sua. Você escolhe. Jesus, a espiritualidade amiga, Deus, apresentam para a gente o melhor caminho, as melhores diretrizes, mas ainda assim é você que escolhe. Então, quando o Emmanuel vai falar para a gente, lá no livro Consolador, quem criou o mal? Nós sabemos, não sabemos? Quem criou o mal, gente? Eu criei o mal. Eu criei o mal. E aí, isso começa a não fazer muito sentido quando você vai lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos e tem lá a primeira pergunta de Kardec aos Espíritos, que é Deus, origem primária de todas as coisas. Ora, se Deus é a origem primária de todas as coisas, como assim eu criei o mal? Eu não sou Deus. Essa pergunta é formulada para o Emmanuel no livro Consolador, é a questão 135. E o Emmanuel, através da psicografia de Chico, vai responder assim: o determinismo divino, as leis que regem a nossa vida, as leis de criação, é a lei de amor para todo o universo. As leis que regem a nossa vida, elas têm uma base na lei do amor. Todas as leis. Mas então, como que eu criei o mal? Simples. Simples. O homem acreditando mais em si mesmo do que em Deus, transforma as suas fragilidades, egoísmo, orgulho, vaidade, intolerância, transforma essas fragilidades num foco de ações contrárias à lei divina. A lei nos determina amor, mas eu quero vingança, ódio, discussão, desequilíbrio, briga, enfermidade. Eis o mal. Por quê? Por quê? Porque há no nosso processo evolutivo esse grande elemento, livre-arbítrio. Você escolhe. Porque se não fosse assim, seríamos robozinhos obedecendo regras e normas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Não é assim que funciona a providência divina. Ela nos permite as escolhas, porque é assim que nós conscientemente vamos evoluindo, melhorando e chegando à perfeição. Ok? Engraçado, nós estamos falando de transição planetária? Sim, estamos. Porque quando nós falamos de transição planetária, nós precisamos de entender que nós somos o elemento essencial desse processo.
E esse elemento essencial desse processo, ele precisa de melhorar, ele precisa de chegar à excelência. Não necessariamente nós precisamos de acompanhar o processo evolutivo do mundo físico. Eu vou adiantar aqui, mas é um depoimento que está no livro Céu e Inferno. Segunda parte do livro são depoimentos de espíritos que desencarnaram e vêm contar para a gente como que é essa passagem, sair do mundo material para o mundo espiritual. Então depois vocês leiam lá, tem lá a senhora Folon, e ela vai narrar o desencarne dela. A sociedade parisense invoca o espírito da senhora Folon, e ela então, na reunião, ela vai dar o seu testemunho. E ela fala assim que os espíritos que chegaram ali para fazer o desencarne, a separação do perispírito com a matéria, ao terminarem o desligamento, eles a conduziram para um outro mundo, que depois ela ficou sabendo era um mundo feliz. Então ela estava num plano de provas e expiações, desencarnou num plano de provas e expiações, mas devido à sua mudança, à sua renovação moral e espiritual, ela já não mais pertencia ao plano de provas e expiações, e sim ao mundo feliz. Então o que a gente está querendo dizer com esse depoimento? Que a evolução eu-espírito, ela não tem necessariamente que acompanhar a evolução física, geológica do planeta. E isso é um consolo para a gente, né? Então, depende única e exclusivamente de nós mesmos. De nós mesmos. Tranquilo até aqui, gente? Então vamos mais um pouco. Na parábola, Jesus vai nos falar desta vinha. Então nós temos no livro Pão Nosso, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem intitulada A Vinha. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. O planeta pode estar sendo desfigurado pela nossa imprudência, mas as leis que regem esse planeta são harmoniosas. Harmoniosas. E não pensemos que nosso planeta está desgovernado, está num caos. Meu Deus, e agora? Tem especialistas cuidando de todas essas regras, todos esses limites, todas essas leis que regem a nossa vida. Não nos esqueçamos disso. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. Então, primeiro eu quero falar com relação a esse trabalho de Jesus desde a aurora dos séculos.
Quando nós pegamos o livro A Caminho da Luz, primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, intitulado A Gênese Planetária, aonde o Emmanuel vai deixar bem claro para a gente que Jesus e uma pleiade de espíritos puros e perfeitos foram os construtores do nosso planeta. Eles fazem parte desta pleiade que já está na condição dos cooperadores da obra divina. Então eles construíram o planeta Terra. A formação deste planeta foi dirigida por Jesus. É engraçado porque a gente costuma pensar em Jesus somente da história lá na Palestina para cá, né? A gente só pensa em Jesus quando ele esteve lá na Palestina, os milagres, as curas, a crucificação, para cá. Mas a gente não imagina a direção desse planeta desde a sua formação até hoje, nas mãos do Cristo. Sugiro a vocês fazerem a leitura desse primeiro capítulo. Aliás, a obra é incrível, né? A obra é incrível. Mas eu sugiro a leitura desse primeiro capítulo da Gênese Planetária. A outra questão que nós gostaríamos de comentar aqui é a transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor. Todas as experiências que nós vivemos, já vivemos, estamos vivendo agora e ainda iremos vivenciar, são experiências que vão nos levar a essa integração desse amor divino com Cristo. Todas as experiências, gente, toda a experiência que você tem dentro do seu lar, seja ele bagunçado, seja ele difícil, seja ele um lar equilibrado de amor, seja na sociedade em que a gente vive, com a direção que nós vivemos dos nossos líderes políticos, seja no ambiente de trabalho em que você está colocado, todas essas experiências, elas nos levarão um dia à integração desse amor divino com Cristo. Então, a gente está falando tudo isso, né? Para que a gente possa entender, gente, que a transição planetária, ela simplesmente é um ponto que vai exigir um pouco mais de nós. Nós já somos exigidos em todas as experiências que nós temos. Mas agora, essas experiências vão exigir mais da gente. Nós podemos constatar isso pelas próprias situações que nós estamos vivenciando hoje no planeta. Mas enfim, quando nós trazemos aqui essa ideia de que essa vinha do Cristo, né, é o nosso planeta, e que esse planeta está sob esse cuidado primeiro de Jesus e depois da providência divina, é a gente entender que, por mais que a situação esteja complicada, por mais que a situação esteja difícil, é um processo controlado. Controlado não está em desgoverno. Então, qual que é o projeto, né? Aqui eu vou falar de um outro elemento que é necessário dentro da transição planetária, que é o degredo. Mas eu não vou detalhar esse degredo agora, eu quero só trazer o projeto do degredo.
Daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes do degredo. Mas qual que é o projeto do degredo, né? O degredo, na verdade, é alguns espíritos que não se identificam com a situação espiritual e moral do planeta, que tem que ser retirada do planeta. Então, olha o que o Kardec vai dizer para a gente, lá na Gênese, é o último capítulo da Gênese, o item 27, a geração nova. Também deixo aí uma sugestão para vocês fazerem uma leitura, que eu trouxe só um pequeno trecho. Para que os homens na terra sejam felizes, alguém quer ser feliz? Para que os homens na terra sejam felizes, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Faz sentido para vocês? Tem uma lógica? Tem, né? Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Esse, gente, é o projeto do degredo. Espíritos que não se identificam com a consciência moral do planeta, eles não têm condições de ficar aqui. Então, primeira coisa, não é um processo violento, porque isso é uma seleção natural. Se você não se identifica com esse grupo, você automaticamente se aparta desse grupo. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Olha só, se você imaginar, né, que você faz parte desse grupo que será degradado, não se preocupe. Não se preocupe. Por quê? Porque é oportunidade de continuar o processo de perfeição do ser, de melhora. É um processo de expiação por causa das suas más escolhas. Por causa das nossas más escolhas. Mas veja bem, além disso, nós teremos a oportunidade de auxiliar aqueles mais atrasados. O nosso planeta Terra, segundo os grandes estudiosos, eles nos dizem que o nosso planeta já recebeu almas degradadas de outro sistema, que é o sistema de Capela. E estas almas estiveram, ou estão, né? Mas quando chegaram, estiveram aqui no meio dos povos judeus, povo do Egito, o povo da Índia, o povo europeu. Então, são espíritos que foram degradados. E esses espíritos, na verdade, ao chegarem aqui e estarem dentro do processo evolutivo continuado aqui, simplesmente nos auxiliaram no desenvolvimento do próprio planeta, da sociedade. Então, o projeto do degredo não é algo que venha a entrar na linha de castigo, né, de dor, não é nada disso, gente. É dor, porque é fácil você entender por que é dor, né? Você hoje está num planeta
que atingiu uma evolução tecnológica muito grande. Hoje você tem tablet, você tem celular, você tem computador, né? Tem luz elétrica, tem projetor de slides. E aí você vai para o planeta primitivo. Imagina. O que tem lá? Nada. Comida. Tem que caçar. Matar como? Unha e dente. Então, imagina. Qual é o seu endereço? Terceira caverna, à esquerda na montanha. Imagina, gente. Você que está num processo de evolução como nós estamos hoje, ter que voltar. Começar tudo de novo. Aí está a dor, né? Aí está a dor. Mas não é que esse processo vai nos violentar, não é isso. Isso, na verdade, foram as nossas próprias escolhas. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão, reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Não é assim que Jesus fala com os fariseus? Aliás, os próprios fariseus respondem, né? Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e dará a vinha a outros agricultores que deem o seu fruto a seu tempo. E aí, então, nós falamos da chamada nova geração. Livro Obras Póstumas, o capítulo chama-se A Nova Geração. Também fica aí outra sugestão de leitura para vocês. Né? O livro Obras Póstumas, Kardec engavetou essa obra e as pessoas que estavam envolvidas ali, um tempo depois do desencarne de Kardec, trouxeram para a gente a edição desses textos. Mas o que diz lá no livro Obras Póstumas? Falando da nova geração. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano, e os espíritos de escol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. Então essa nova geração será constituída de espíritos de escol, espíritos superiores, que já estiveram encarnados entre nós, criando, estabelecendo essas balizas de um mundo melhor. Mudaram na área da educação, mudaram na área da política, vieram fazendo esse trabalho. E agora eles estão novamente encarnando no planeta. Que digo? Muitos se acham encarnados. A sábia palavra deles será uma chama destruidora, que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco, quando o espírito, como um achote de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos. Então, a gente imaginar que a política desequilibrada, corrupta, mentirosa que existe hoje no planeta, ela não poderá mais existir. Ela será substituída por uma política melhor. E se a gente for pensar, eu estou dando um exemplo numa área, né? Se a gente for pensar, quanto tempo que nós já viemos, né, sobre essas
esses desequilíbrios, esses desmandos políticos? Quanto tempo? O problema é que chega num limite, e nós estamos atingindo esse limite agora. Então nós vamos ver estabelecer mudanças completas dentro de muitos setores da vida humana. E todas essas mudanças iniciadas, né, por esses espíritos de escola que estão encarnados entre nós. Então, a gente precisa de pensar aqui, gente, na condição, por exemplo, de pais, a nossa responsabilidade. Porque ele não vai nascer e dizer para você: olha, eu sou o espírito superior que vem mudar o mundo. Não vai. Não vai. Mas a nossa responsabilidade com a educação dos nossos filhos, seja ele quem for. Essa responsabilidade era grande? Era muito. Agora, um pouquinho mais. Porque o Jesus, no livro Jesus no Lar, ele vai dizer que o lar, ele é o fornecedor dos caracteres da sociedade. Então, toda a característica, todos os caracteres da nossa sociedade vêm do lar. Então, esta é a nossa responsabilidade. Se a sociedade hoje está adoecida, desequilibrada, com certeza o lar está adoecido, desequilibrado. O lar sadio constrói a sociedade sadia. Quando nós pensamos nesse segredo, né, que é o afastar esses espíritos que não se identificam com esse processo de renovação, quando a gente fala disso, a gente precisa de lembrar dessa bem-aventurança que Jesus traz para a gente no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. No nosso planeta Terra, quem vai herdar esta terra é esse espírito brando, manso. Porque o espírito de violência, de desequilíbrio, esse aí nós precisamos de extrair do planeta. Daí a construção da felicidade que a gente tanto quer. E daqui a pouco, dos 4 cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão, apavorados, jovens imberbes, a lhes retorquir numa linguagem profunda os argumentos que eles julgavam irrefutáveis. Eu estava me lembrando aqui, e eu até cheguei a assistir um vídeo de um depoimento de uma jovem, que ela é coreana. E ela fala da situação da Coreia, né? Acredito que muitos de vocês aí já sabem, né? Mas o incrível é que a dinastia Kim dura lá na Coreia 7 décadas. 70 anos de desmando, de desequilíbrio, de leis completamente injustas. Mas aí você pega os jovens coreanos aderindo a um movimento de mudança, mudando o pensamento que hoje, né, ainda perpassa por essa nação. Então, esses jovens imberbes, né, quer dizer, os jovens sem barba ainda, né, novo, nós observamos os jovens hoje atuando no mundo.
hoje existe uma organização que chama-se One Young World, que é um mundo jovem, onde eles reúnem jovens de todas as nações do planeta, e esses jovens com projetos e com ações para a renovação social. É interessante a gente perceber isso porque somos jovens. E o mais interessante disso, gente, é que não vem com violência. Não tem movimentos que instigam revolta, rebeldia, violência, não. Eu queria trazer 3 fatos aqui que eu acho interessante a gente perceber que linguagem profunda é essa que o Kardec está falando. Então, primeiro, vocês podem pesquisar lá no YouTube, tem uma jovem lá, que ela faz um depoimento lá no YouTube. Ela tinha um sonho. O sonho dela era fazer o bem para o mundo. Então ela juntou 10 amigos jovens e eles começaram a decidir como que eles iriam realizar esse sonho. Como que eles iriam fazer? Muito simples. Eles saíam na rua, então chegava, olhava no olho da pessoa: oi, eu sou o Vanderlei, que posso te ajudar agora? E aí carregava sacola para um, ajudava um a atravessar a rua, conversava com um. Às vezes a pessoa está precisando só de uma conversa, um diálogo. Então, dá para você perceber essa linguagem profunda? Um outro caso é que a gente tem um trabalho de visita no hospital. E eu achei interessante porque você chega lá hoje, o corpo ali de médicos é constituído por alguns jovens. Eu achei interessante um dos jovens médicos, porque já várias visitas que a gente faz lá, ele ao terminar o expediente dele, ele ia de quarto em quarto, ia nos leitos das pessoas e despedia de um por um. Entrava num quarto, saía no outro, entrava no quarto, saía no outro. Essa linguagem, gente, simples e profunda, precisa de algo estrondoso. É coisa simples, todos nós podemos fazer. E o terceiro fato, que também me chamou muita atenção, foi narrado por uma evangelizadora da infância. Ela conta que em uma das suas aulinhas para as crianças, ela apresentou 2 quadros. Um quadro apresentava um caminho escuro, cheio de espinhos, e o outro apresentava um caminho iluminado, florido, bonito. E aí ela enfileirou as crianças e saiu perguntando para elas: qual caminho que você escolheria? E as crianças olhavam: esse aqui, o iluminado, o claro, o bonito, né? Todas as crianças foram naquele iluminado bonito. Chegou uma das crianças, escolheu o outro. Escolheu aquele caminho escuro, cheio de espinhos. E aí a evangelizadora chamou a criança: por que você escolheu esse caminho? E ela disse para ele: ô tia, é porque eu quero ajudar quem está nesse caminho a ir para o outro caminho. Eu posso?
Perceberam? Essa linguagem profunda. Essa linguagem que vem mudar essa rebeldia que nós viemos há muito tempo, que nós temos dificuldade de lidar com ela. Isso, gente, é transição planetária. Livro Caderno de Mensagens, seu Chico falando para a gente, os pais do progresso do espírito humano. Jesus Cristo, como governador de nosso mundo no sistema solar, conta, naturalmente, com grandes instrutores para a evolução física e para a evolução espiritual na organização planetária. E, subordinados a estes ministros, para o progresso da matéria e do espírito, no plano que nós habitamos presentemente, conta ele com uma assembleia de múltiplos instrutores, de variadas condições, que lhe obedecem às ordens e às instruções, numa esfera cuja elevação de momento escapa à nossa possibilidade de apreciação. Então eu quis trazer esse trecho aqui para a gente, só para a gente perceber, gente, mais uma vez, a gente entender, não estamos sozinhos, não estamos numa desorganização, num desequilíbrio. Não é assim que funciona. Há uma organização em que Jesus, ele comanda esse processo e pessoas abaixo dele que vão recebendo as ordens e fazendo esse trabalho acontecer. Então, mais uma vez, é só para que a gente fique tranquilos. Por que a transição? A rebeldia chega num limite. E esse limite hoje chama-se loucura e suicídio. Em que você gasta tantas energias para lutar com os padrões e com as leis que regem a vida, que ficam esgotadas as energias para viver. Porque hoje você começa a olhar como que o mundo demanda da gente. Como que a gente fica preso mais às tarefas do mundo do que às vezes até cuidar de nós mesmos. Como que o mundo exige tanto assim da gente? E muitas vezes pelo fato da gente não saber administrar e lidar com essas situações, a gente entra nesse processo de loucura, que traduzindo agora, é síndrome do pânico, depressão, o estresse, as chamadas, doenças da mente, que a gente entra num estado de tamanha preocupação, de tamanho corre, que na verdade a gente acaba esquecendo a construção da intimidade do ser, a construção do moral. A gente esquece até mesmo de viver. Hoje, a gente olha, por exemplo, a situação de pais que trabalham todos dois fora, não fica em casa nem o pai nem a mãe. E a criança fica ali dependente de uma babá, de uma empregada. E o problema é que o trabalho exige tanto da gente, é tão excessivo, que quando você chega, você não tem capacidade nem força para lidar com seu filho. Ou então aqueles pais que saem, a criança está dormindo, chegam, ela já está dormindo. E aí nós vemos pais mudando os seus hábitos. Passam a trabalhar meio expediente e dedicam o outro meio expediente para a família, para si. Mas o fato é que quando a gente não sabe lidar,
ou não tem condições de lidar com essa situação, nós chegamos nesse limite da loucura e do suicídio. A vida possui certas regras e limites. E o problema é que nós estamos ultrapassando essas regras e esses limites. Nós estamos exigindo muito mais do que o nosso corpo físico pode dar, e muito mais do que a nossa mente é capaz de suportar. Eu coloquei aqui um trecho do Salmo 23, que é importante a gente perceber isso. Eu acredito que todos nós conhecemos o Salmo 23, né? Senhor, meu pastor, não me faltará. Esse trecho, ele é interessante para a gente, porque o que Davi, esse salmo é de Davi, né? O que Davi está querendo fazer que a gente entenda ali no salmo? Ele está querendo mostrar a nossa posição em relação a Deus, a nossa postura com relação a Deus, né? O Senhor é o meu pastor e não me faltará, me faz deitar em relvas verdejantes, me leva a águas tranquilas. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque, gente, Deus não nos abandona em momento nenhum. Esteja você na relva verdejante, nas águas tranquilas, ou esteja você no vale das sombras, da dor e da morte, Ele está com você, te acompanhando, te guiando, te mostrando o caminho. E quando Davi apresenta para a gente a vara e o cajado, que são os consolos, porque essa vara e esse cajado, eles exprimem para nós as regras e limites que nós, enquanto espíritos encarnados, temos. E toda vez que a gente ultrapassa essas regras e esses limites, nós geramos o nosso próprio mal. É assim que Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, ele diz, né? Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha dívida. Porque o Kardec vai comentar no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo: toda infração às leis divinas é uma ofensa a Deus. E ao mesmo tempo é uma dívida que nós geramos para nós mesmos. Se nós seguíssemos as regras e os limites que a providência divina estabelece para nós, nós não teríamos tantos sofrimentos, dores, tormentos. Ou pelo menos nós teríamos segurança nessa caminhada. Perceberam? Ainda o porquê da transição. Adquirimos um conjunto de valores, hábitos e crenças que atingem um limite de habitantes no planeta. Aumentar os habitantes do planeta revela situações e condições veladas. Porque há alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, a população mundial não era a mesma. Hoje nós temos uma população muito maior. Basicamente, eu não sei falar para vocês matematicamente desse tempo, mas eu sei que essa população foi dobrada, de 4 e poucos bilhões para 7, quase 8 bilhões.
Então, assim, aumenta os habitantes do planeta, nós temos demandas maiores e diferentes. E é claro que exige muito mais de nós hoje do que 20, 30 anos atrás. A transição é uma situação controlada por inteligências divinas que forçam um paradigma até os seus limites para a borda, onde há mudança. Então nós estamos chegando nessa borda, nós estamos atingindo esse limite, estamos sendo pressionados até nessa borda. E agora você tem uma escolha: muda ou muda. A nossa missão é trazer princípios e valores que possam fortalecer as pessoas, para que elas permaneçam estáveis, seguras, espiritualmente saudáveis. Cuidar da doença do corpo é necessário. Aliás, nós deveríamos cuidar do corpo antes dele adoecer. Não esperar ele chegar na doença para a gente começar a cuidar. Cuida do corpo. Mas não esquece da alma. Não esquece do espírito. Levantar de manhã cedo, escovar os dentes, pentear cabelo, passar um perfume, vestir uma roupa bacana, Mas também fazermos uma prece, uma boa leitura, um momento de meditação conosco. Eu acredito que todos vocês devem conhecer a questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, se há uma forma rápida e eficaz de melhorar nesse mundo e vencer aos arrastamentos do mal. Há, gente, uma forma eficaz, prática, de vencer os arrastamentos do mal e melhorar-se nessa vida. Há? Há. Um sábio da antiguidade já falou disso. Conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. E o Kardec, tão inteligentemente, o Kardec é fantástico, Ele vira para os espíritos e fala assim: ok, a filosofia é muito bonita, conhece a ti mesmo, mas o problema está como colocar isso em prática. Essa é a questão, Como é que eu coloco isso em prática? E aí o Santo Agostinho que nos dá a resposta: fazei como eu fazia quando estava no meio de vós. Ao final de cada dia, eu analisava como foi aquele meu dia. Se eu pude tratar bem todas aquelas pessoas com que eu convivi, se eu pude fazer todo o bem para aquelas pessoas, se eu busquei agir com equilíbrio, com bondade, com justiça, com honestidade em todos os momentos. Olha só o que a espiritualidade está dizendo para a gente. Esse método, ele é prático e eficaz. Que é eu tirar aquele momento comigo. Esse é o momento que eu estou embelezando e cuidando de mim. Porque eu sou espírito. Eu sou espírito, não é isso? A gente tem uma ideia assim: eu sou um corpo que tem um espírito, Meu espírito. Não. Eu sou espírito. Estou usufruindo
de um corpo. Então, quando eu faço isso, eu estou cuidando de mim. Isso é essencial. Não estamos dizendo para desleixar o cuidado do corpo, né? Pelo amor de Deus. Mas o essencial é o espírito. Então vamos falar do degredo, né? O degredo é uma medida da misericórdia divina. É uma medida pedagógica, é uma medida médica da medicina espiritual. Degredo não é um resultado de uma reação de ódio ou de mágoa. Quem dirige o planeta é Jesus Cristo, profundo amor e sabedoria, não age por impulso ou por mágoa. Então, esse processo do degredo, que é afastar aqueles espíritos que ainda não se identificaram com esta reforma moral espiritual, é afastar. Mas não é um afastamento violento, né? Nós dissemos isso, estamos repetindo. Nós temos lá no capítulo 25 do evangelista Mateus, quando ele narra para a gente o último julgamento. E aí Jesus vai dizer, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Que história é essa, né, gente? Que história é essa? Extraindo o espírito da letra, nós estamos falando de duas condições do espírito. Uma de rebelde, que é o bode, e a outra de mansuetude, de brandura, que é a ovelha. Então, no desenvolver, no desenrolar do processo de aperfeiçoamento do planeta, será feita essa separação. Aqueles espíritos que ainda continuam rebeldes, recalcitrantes, eles serão separados. Aqueles que já trazem consigo a brandura, mansuetude, o equilíbrio. Então há esta separação. Então Jesus já falava para a gente disso, para que a gente busque assumir a condição da ovelha, no sentido da mansuetude, do equilíbrio, da bondade. Quem que vai ser degradado, né? E aí a gente precisa entender isso. Espíritos atrasados, né? Porque a gente fala características dos espíritos atrasados. Porque não imagina você que vão ser degradados espíritos imperfeitos do planeta Terra. Porque senão vai todo mundo, viu, gente? Nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Kardec vai dizer isso lá na questão 101. Categoria dos espíritos. Terceira categoria. Espíritos imperfeitos. Quais são as características que definem o espírito imperfeito? Predominância da matéria sobre o espírito. A matéria que manda. Você fica sob o controle da matéria. Sabem da existência de Deus, mas não o compreendem. Todos nós sabemos que Deus existe. Todos nós sabemos que há uma providência divina atuando em nossas vidas, mas nós não compreendemos. Porque quando me é tirado um ente querido, ou quando eu caio sobre uma enfermidade, uma doença, eu começo a amaldiçoar a Deus. Por que Deus foi fazer isso comigo? Por que Deus? Por que Deus?
Então nós sabemos da existência de Deus, mas não o compreendemos. Nós ainda não entendemos que aquele processo, por mais ruim e difícil que seja, é o nosso curativo, é o nosso remédio, é o nosso momento de busca de melhora, de depuração, de aperfeiçoamento. Então por isso nós estamos nessa categoria dos espíritos imperfeitos. Agora, se alguém não está falando, desculpe, não estou falando para você. Mas, quem que será degradado? Espíritos atrasados. Atrasados. Quais as características desses espíritos? O que distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Porque o que é essa negação? É eu achar que eu resolvo tudo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Eu sozinho sei me virar nos 30. Mas a verdade, gente, é que estando encarnados no planeta Terra, buscando o nosso processo evolutivo, esse processo é coletivo. Não queiramos fazer o nosso processo evolutivo sozinhos, porque nós não vamos conseguir. Eu gosto muito de lembrar que a evolução do ser, ela é individual. Eu não vou fazer evolução para vocês, vocês não vão fazer evolução para mim. Mas essa jornada é coletiva. Nós temos que andar juntos. Nós temos que passar por esse processo juntos. Por quê? Porque é eu ensinando vocês, vocês me ensinando, é eu auxiliando vocês, vocês me auxiliando. Esse é o processo, gente. Imagina, você descobriu que você é muito egoísta. E você está sozinho. Como é que você vai resolver esse problema de egoísmo? Se só tem você? Como? Você descobre que você é intolerante, impaciente. Mas você está sozinho, como você vai resolver esse problema? Não tem ninguém para pisar no seu carro. Não tem ninguém para te incomodar. A nossa jornada é coletiva. E essa coletividade, uns ajudando os outros. Bom, a primeira questão então dos espíritos atrasados é não acreditar que existe uma providência divina e acreditar em si mesmo. Acreditar que só ele resolve o problema. O segundo é propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo o que é material. Aí quando eu li isso aqui, eu pensei assim, então eu estou enrolando. Estou enrolando. Mas calma, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Porque é interessante a gente perceber que você está sob a propensão do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Isso é uma coisa natural no nosso planeta. Mas o problema é o que você está fazendo para mudar isso? Há uma predisposição à mudança? É isso que importa. Porque o problema é eu saber o tanto que eu sou egoísta e não vou fazer nada com isso. Continuar cada vez mais egoísta. E tem gente que gosta, né? Fala assim, se eu nascer eu vou morrer assim. E vai mesmo. É recalcitrante, é rebelde. Lembra-se da parábola? Rebelde. Uma coisa tão simples, tão natural. Você se tornar uma pessoa boa.
você procurar ser uma pessoa melhor dentro da sociedade que você está, você procurar ser uma pessoa melhor dentro do seu lar, levar a paz, o equilíbrio, a harmonia para dentro do seu lar. É tão simples isso, tão natural, mas a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade. Então, quem que será degradado? Espíritos atrasados. Atrasados. Não confiam na providência divina. Gente, atenção, não é que não acreditam, viu? Porque providência divina é algo que está intrínseco no ser. Você pode falar, eu não acredito em Deus, mas isso é da boca para fora. Porque isso está intrínseco na sua intimidade. Emmanuel vai dizer que o ateu, ele é muito mais uma questão de orgulho e vaidade do que de propriamente crença divina. Não é que ele não acredita em Deus, ele acredita. Mas o orgulho e vaidade não permite admitir. Então, a característica do espírito atrasado é essa. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofreriam sempre ao contato dessas criaturas. Quando Jesus narra para a gente a parábola do trigo e do joio, ele inicia dizendo assim: deixai crescer juntos o joio e o trigo, mas chegado o momento da colheita, separai o trigo para o celeiro, o joio para o monturo, para que seja queimado. O que isso quer dizer para nós? É consolador. Porque isso quer dizer, gente, que nós precisamos de extirpar do mundo o mal. Mas o malvado nós temos que trazer de volta. Aquele que está praticando o mal, ele tem que voltar para nós. Você extermina o mal. Mas aquele que está praticando é reeducado. É o espírito que, como nós mesmos, está dentro desse processo evolutivo. Aí o Emmanuel vai dizer que aquele que pratica o mal, ele é apenas um enfermo, um doente da alma. E necessita muito de nós, se nós não estamos doentes e enfermos da alma. Porque nós somos capazes de inserir valores que podem modificar a estrutura íntima daqueles espíritos. Mas nós não vamos fazer isso com palavras, viu? Nós vamos fazer isso com exemplos. É a nossa capacidade de exemplificarmos o bem. Nossa capacidade de exemplificarmos a justiça, a honestidade, o amor, o equilíbrio, a harmonia. Seja o exemplo. Característica dos espíritos em regeneração. Isso quer dizer quem que vai ficar. Porque nós estamos saindo da condição de provas e expiações e entrando numa condição de regeneração. Não é isso? Quem vai ficar? Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral, precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Aí eu ao ler esse trecho aqui, eu fiquei pensando nas nossas crianças hoje, né?
Porque como que você pega uma criancinha de 4 anos hoje? Eu fiquei abismado porque elas dialogam com você. É um diálogo completo, né? Frases feitas, completas. Eu fiquei pensando quando eu tinha idade. Não sabia nem conversar direito, gente. Não sabia nem conversar direito. Então você vê essa inteligência precoce que dialoga com você. Outro dia eu estava observando a minha sobrinha. É porque eu não posso falar dos outros, né? Então eu falo da minha sobrinha. Estava observando a minha sobrinha, ela tem 5 anos. E aí ela estava pulando corda, a mãe dela e a avó estavam batendo corda para ela pular. E ela estava pulando. A minha irmã, que é a mãe, virou para a mãe, minha mãe, e falou assim: só está batendo a corda muito alta. E aí a minha mãe começou a falar: não estou não, sabe o quê? A minha sobrinha parou de pular, olhou para uma e para outra. Vocês querem parar de discutir? Vocês querem parar de brigar? Vem cá. Pegou a mãe, você vai ficar aqui. Foi lá na avó, e você vai ficar aqui. E vocês parem de discutir por causa de bobagem? 5 anos. 5 anos. Então, são essas inteligências precoces que estão chegando para a gente, que são os nossos grandes desafios. Não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar um movimento regenerador. Aí eu fiquei mais tranquilo, né? Porque tem que ter essa predisposição para mudança, tem que querer mudar, tem que querer fazer diferente. E o mais importante, né? É secundar um movimento regenerador. O que isso quer dizer? Que eu tenho que dar um apoio, que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser aquele que contribua para esse processo regenerador. Não basta simplesmente que eu seja um espírito caído aqui no mundo de regeneração, com vontade de melhorar, mas não fazer nada. Então é preciso que a gente comece a movimentar-nos. É preciso que a gente dê continuidade no nosso processo evolutivo. A primeira parte já foi feita, estamos reencarnados. Quer dizer, nós já estamos na vinha. O que nós temos que fazer? Cuidar dessa vinha, para que nós possamos dar frutos. Nosso trabalho é dar frutos. Porque aí, quando vier o servo, a gente entrega os frutos. E para de ficar matando, apedrejando, trucidando. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Então, quem está trazendo essa informação para a gente é o Espírito Lázaro. E o Espírito Lázaro está trazendo aí essa informação de que a virtude da nossa época agora é a atividade intelectual. E eu acredito que isso está bem claro para a gente, né? Isso está bem claro quando a gente começa a ver a nossa evolução científica, tecnológica. Isso está claro quando a gente começa a observar os nossos meios de comunicação hoje. Como que evoluíram? Como que evoluíram? Antes a gente tinha que sair de casa para conhecer o mundo. Hoje o mundo entra na nossa casa.
Agora, a virtude não quer dizer salvação, elevação. Porque a virtude mal direcionada vai nos levar a uma queda. Então não adianta a gente ter essa virtude da atividade intelectual, mas essa atividade ser voltada para o mal. Hoje a gente tem uma preocupação com os jovens e as crianças nas chamadas redes sociais. O problema é as redes sociais, gente? Não. O problema é o uso que nós estamos dando do recurso. O Emmanuel tem uma mensagem que ele diz: os recursos materiais, eles são neutros. Todo recurso material é neutro. Nós é que o direcionamos para o bem ou para o mal. E o nosso vício hoje, é a indiferença moral. O descuido que nós estamos dando da nossa educação moral, espiritual. Então, se a gente precisa de trazer hoje para o nosso meio de vivência dentro da família, dentro de casa, essa educação moral, essa construção da moral do espírito, para que a gente não caia nessas armadilhas que o mundo hoje está trazendo para a gente, que nós chamamos de depressão, que nós chamamos de síndrome do pânico, estresse, as doenças mentais. Porque quando nós começamos a higienizar e a educar o espírito, nós vamos fazendo esse processo na nossa mente. Então, quem está sujeito ao dever? Aqueles espíritos que têm uma evolução emocional dos sentimentos incompatível com a evolução intelectual. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel tem um capítulo lá que chama-se Instruções. Nesse capítulo, o Emmanuel vai dizer que 2 asas conduzirão o homem à presença de Deus: a asa da sabedoria e a asa do sentimento. Estas são as 2 asas que conduzirão o homem a Deus. Mas essas 2 asas precisam estar em equilíbrio. Então, quem que está sujeito ao degredo? Aqueles espíritos que trabalharam apenas uma asa, ou trabalharam só a razão, sabedoria, ou trabalharam só o sentimento. Que o Emmanuel vai ilustrar de uma forma bem legal, que ele fala assim: a sabedoria sem o sentimento, a razão afastada do sentimento, é igual àquele peregrino que está perdido no deserto e ele encontra uma placa direcionando o caminho, dizendo para ele onde ele tem que chegar, mas ele continua sedento. Ele está perdido e sedento. Ele encontra a placa indicando o caminho para ele, mas continua com sede. E o peregrino perdido e sedento, que encontra um poço de água e dessedenta-se, mas não tem a placa direcionando para onde ele tem que ir, matou a sede, mas continua perdido. Então a razão, sabedoria e o sentimento é eu dessedentar o espírito e saber para onde eu estou indo. Você sabe para onde você está indo?
por que você está aqui? Qual é o objetivo da sua vida? Porque dessedentar é a gente ser capaz de alimentar esse vazio que nós encontramos no nosso espírito. Que nós sabemos que esse vazio não se preenche com matéria. Você pode ter tudo o que você quiser nesse mundo, mas isso não preenche esse vazio. E é preciso que nós saibamos para onde a gente está indo. É preciso que a gente entenda qual é o objetivo de eu estar aqui. É preciso ter essa meta. Tem um exemplo aqui, né, de um espírito que está com esse problema, né, de desenvolvimento racional, intelectual, sem o desenvolvimento sentimental, que é os chamados homens-bomba. Porque o sujeito, em nome de Deus, ele entra no shopping, no aeroporto, explode a si mesmo e todo mundo que está em volta. É racional isso, gente? Lógico. Para ele é. Para ele é. Ele está fazendo em nome de Deus. A verdade é que há um problema enorme aqui de sentimento. Que a pessoa não tem sensibilidade com as pessoas. Então, nesse caso, aí é degradado num planeta de provas e expiações e cai num planeta primitivo. Ele é bruto, né? Esse sujeito é bruto. Mas quando ele chega no planeta primitivo, aí ele descobre o que é bruto. Porque a primeira vez que ele abrir a boca lá, decepam a cabeça dele. E aí quando ele renasce de novo, ele já chega mais calmo. Peraí, vamos conversar, né? Ele já passa a ser aquele que promove o diálogo. E aí começa uma reeducação do sentimento. O Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer para a gente que alguns milhões serão degradados. E aí nós queremos trazer um exemplo aqui só para a gente entender isso. Porque se você imaginar que uma faixa de 20 e tantos bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados estão em evolução no planeta Terra, e você retira alguns milhões, isso não é nada, gente. Imagina aí, se você tirar 9 milhões, 9,99 milhões de 20 e tantos milhões, não dá 5%. É. 22 bilhões. Né? Mais de 22 bilhões. Então, você tem um número muito pequeno de espíritos que serão degradados. E aí, nós queremos trazer aqui um exemplo de como que isso acontece, né? Roma fazia isso. É um exemplo, né? Porque Roma era uma nação que saiu conquistando o mundo de então, né? Conquistava em todos os lugares aqui. E Roma tinha uma política de boa vizinhança. E a sua política de boa vizinhança era o seguinte: o político, o econômico e o social é por conta minha, mas o religioso fica por conta de vocês. Roma não interferia na religião daquela nação, região que ela dominava. A religião, vocês tenham o credo que vocês quiserem. A minha é essa. E aí o que Roma fazia? Deportava aqueles chamados líderes, que eram os grandes influenciadores do povo. Os grandes profetas, os reis,
eles eram deportados, porque eles influenciavam o povo. E aí Roma inseria ali no meio os seus influenciadores. E mudava completamente aquela perspectiva, aquela percepção da sociedade. E assim é a questão do degredo, gente. Porque nós temos espíritos encarnados no nosso planeta que são os grandes influenciadores da violência, do mal, do egoísmo, do orgulho, da intolerância. E esses espíritos é que são tirados. E como nós já vimos, vem outros que vão trazer as boas influências da paz, do amor, da coragem. Tranquilos? Bom, eu gostaria de, para a gente fazer um intervalo, né? Porque não é finalizar, porque na verdade a gente não finaliza, a gente faz um intervalo, porque nós continuaremos muitas e muitas vezes. Mas para a gente fazer um intervalo hoje, eu gostaria de trazer uma orientação do Emmanuel, que está no livro A Caminho da Luz, para que a gente possa levar como reflexão. O irmão vai dizer assim, está no último capítulo do livro A Caminho da Luz: vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e o século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago das nossas almas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a luz. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-os nos braços acolhedor do cristianismo restaurado. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização. Lembremos-nos da misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe.